Olá, que bom que você está aqui assistindo este vídeo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. O episódio da transfiguração de Jesus pode ser visto nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Mas você sabe o que significa isso? E qual sua importância? Vamos descobrir com este vídeo. Em primeiro lugar, o que é transfiguração? Segundo o dicionário Michaelis, é ato ou efeito de transfigurar-se, avatar, metamorfose, mutação. Completa mudança que alguém sofre no aspecto ou na estrutura. Modificação na forma de proceder ou de demonstrar sentimentos. Ou, em termos de religião, estado de glória suprema em que Jesus Cristo apareceu para os apóstolos Pedro, João e Tiago no Monte Tabor, segundo o Evangelho. Na verdade, historicamente se tem acreditado que a transfiguração tenha ocorrido no Monte Tabor, mas mais recentemente existe uma corrente de estudiosos que acredita que ela de fato ocorreu no Monte Hermon, mais ao norte de Israel, na fronteira entre Líbano e Síria, e próximo a Cesareia de Filipe, onde Jesus estava antes. Mas vamos começar lendo os textos bíblicos que falam sobre a transfiguração. Jesus estava explicando para os seus discípulos que ele precisava ir para Jerusalém, sofrer na mão dos seus acusadores, morrer e depois ressuscitar. E também falou das implicações e recompensas que os discípulos teriam ao segui-lo. E termina dizendo: garanto-lhes que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. E Pedro, Tiago e João viram o reino dos céus logo a seguir, na transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Mas Lucas diz: aproximadamente 8 dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. É bom fazer um comentário aqui que Mateus e Marcos falam que a transfiguração ocorreu 6 dias depois dos eventos relatados antes. Mas em Lucas é dito aproximadamente 8 dias. Pode ser que Lucas esteja incluindo o dia do acontecimento anterior e o dia da subida do monte. Ou que Mateus e Marcos considerem uma contagem de dias diferente da de Lucas, porque os judeus consideram o início do dia a partir do pôr do sol. E Lucas era um historiador que escreveu para os gregos. Talvez considerasse a contagem dos dias de forma diferente. Mas isso é o de menos, e a história continua. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Então podemos separar essa história em algumas partes. Em primeiro lugar, por que Jesus levou somente Pedro, Tiago e João? Eles tinham um papel central entre os discípulos e eram os mais próximos. Foram, ao lado de André, os primeiros discípulos a serem chamados por Jesus. Aliás, a Bíblia diz ainda que Tiago e João eram sócios de Pedro na pescaria. Em outras ocasiões também somente eles estavam presentes, como por exemplo na última noite,
quando Jesus foi orar no jardim do Getsêmani, em que não conseguiram ficar acordados enquanto Jesus sofria em suas orações. Aqui, Jesus os chamou quando iria orar, e novamente os chamou no Getsêmani. E em ambas ocasiões, esses discípulos mais chegados dormiram enquanto Jesus orava. Depois, por que apareceram Moisés e Elias? Eles foram os 2 maiores profetas do Antigo Testamento. Representavam a aliança de Deus com os israelitas. Moisés foi a quem Deus deu a lei e os mandamentos. E Elias foi o único profeta que não morreu, foi arrebatado. Assim, Moisés e Elias representam a lei e os profetas. Tanto a lei quanto os profetas apontam para o Salvador que viria. Nesse sentido, na Transfiguração, a antiga aliança foi cancelada quando Jesus cumpriu a lei. E as profecias estavam sendo cumpridas com a instituição da nova aliança com Jesus. A lei e os profetas testificaram a Jesus. E assim, Moisés e Elias estavam dando lugar a Jesus como Messias, o Salvador do mundo. Mas e por que Jesus levou discípulos junto com ele? A lei do Antigo Testamento diz que para que haja qualquer acusação de algum delito, era necessário o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então Jesus, conhecendo essas leis, levou 3 testemunhas para fazerem posteriormente o depoimento do ocorrido. E também vieram 2 testemunhas do reino dos céus, Moisés e Elias. Aliás, Jesus sempre tinha testemunhas ao seu redor, inclusive para documentar sua vida e obras. E como os discípulos reconheceram Moisés e Elias? Os textos deixam claro que Pedro, Tiago e João imediatamente reconheceram Moisés e Elias, mesmo nunca tendo se visto antes. Como é possível? Esse é um daqueles mistérios dos céus, e reforça o argumento de que todos irão se reconhecer no reino de Deus, sem precisar de apresentações. Nossa mente humana não entende esse tipo de coisa, mas nosso corpo glorificado será capaz disso também. E sobre o que Jesus estava orando quando apareceram Moisés e Elias? Os textos não dizem claramente, mas podemos fazer uma suposição. Lucas nos mostra que Moisés e Elias estavam conversando com Jesus a respeito de sua partida. Então, é bem razoável se supor que Jesus estivesse orando sobre essa partida também, do que iria acontecer dali em diante. Inclusive porque na semana anterior, Jesus havia conversado com seus discípulos sobre isso também. Jesus estava procurando preparar os discípulos para isso, mas buscava alguém que o preparasse também. Por isso sempre orava a Deus. E Moisés e Elias podem ter vindo para isso, para dar uma força para Jesus, trazer também ânimo e conforto. E qual o significado da nuvem que os envolveu? No Antigo Testamento, a nuvem simbolizava o Deus vivo e salvador e escondia sua glória. Seja no Monte Sinai, na tenda da reunião e no deserto com Moisés, ou com Salomão no momento de dedicação do templo. A nuvem e a luz são manifestações do Espírito Santo. Então, é uma ideia interessante pensar que a Trindade divina se manifestou na Transfiguração. Deus Pai como a voz que saiu da nuvem, o Filho representando o homem e o Espírito Santo como a nuvem clara. E Jesus mostra sua glória divina nessa ocasião. Mas enfim, qual o significado da Transfiguração? Da mesma forma que Jesus passou pelo batismo antes de iniciar seu ministério, também passou pela transfiguração antes da Páscoa final. O batismo representaria a primeira regeneração, nossa primeira transformação para o mundo. E a transfiguração é um indício de nossa própria ressurreição ao final da vida. Nesse sentido, a transfiguração é um aperitivo da segunda vinda de Cristo. Como disse Paulo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo de seu domínio, ele transformará, no sentido de transfigurará, os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. A transfiguração serviu também para Jesus preparar os discípulos para não se escandalizarem com seu sofrimento e morte na cruz, ao mostrar sua aparência temporária de glória e divindade.
Foi um exemplo do que seria seu reino no céu. Naquele monte, os discípulos puderam ver que Jesus não era realmente um homem que até então tinham conhecido, mas o viram como Senhor em sua glória divina pela primeira vez. Mas para isso, ele teria que passar pelas provações deste mundo e suportar sua angústia final. A transfiguração foi uma manifestação temporária da glória de Jesus. Ele não era apenas um homem, mas o Filho de Deus, e revelou o seu lado divino. Deus testemunhou novamente que Jesus era o enviado para resgatar os homens do pecado e trazer salvação. A voz de Deus atestou isso no batismo de Jesus e na sua transfiguração. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: "Esse é o meu Filho amado, em quem me agrado, ouçam-no." É interessante pensar também que Moisés e Elias poderiam estar desejando que Jesus completasse sua jornada, para que eles próprios tivessem seus pecados lavados com o sangue de Jesus na cruz. Mas obviamente é uma suposição. Espero que tenha te esclarecido um pouco sobre o que foi a transfiguração, sua importância e o que representou para Jesus e para os homens em geral. Obrigado por ter assistido até aqui e continue assistindo a meus vídeos. Não perca o próximo.